Olá, gente! A aula de hoje vai abordar a fisiologia da membrana celular, focando nos potenciais de membrana e potenciais de ação. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre os potenciais elétricos das membranas. Então, muitas células, a maioria das células do nosso corpo, apresentam essas DDPs, diferença de potencial elétrico, que está presente aí justamente nas membranas celulares. Existem dois tipos de células que a gente conhece bem, que são os neurônios, as células nervosas e as fibras musculares, tanto músculo liso, músculo estriado esquelético, como o músculo estriado cardíaco, que contém esse tipo de célula, que geram impulsos eletroquímicos, e esses impulsos eletroquímicos eles são transmitidos por meio de sinais elétricos, ocorre a transmissão desses sinais elétricos. No caso do neurônio, essa transmissão de sinais elétricos colabora aí, como a gente viu, na geração do impulso nervoso. E nos músculos vai ocorrer a participação justamente do processo de contração, abrindo os canais de cálcio e sódio, que são essenciais para o processo contrátil da musculatura. Outros tipos de células também vão sofrer alterações no potencial da membrana, permitindo aí a execução de certas atividades celulares. Como exemplo, nós temos as células glandulares, células de diversas glândulas do nosso corpo, os macrófagos e as células ciliadas. Então, temos alguns exemplos aí de células que sofrem alterações no seu potencial de membrana, garantindo a ativação de suas funções celulares. Vamos estudar agora a física básica dos potenciais de membrana. Para isso, será necessário o estudo dos potenciais de membrana causados pela concentração de íons. A gente pode chamar isso de potenciais de difusão, certo? Porque podemos definir potencial de difusão como a DDP, ou diferença de potencial elétrico, gerada na membrana celular, pela diferença de concentração de íons. E os dois íons importantes que foi falado na aula passada e que agora eu vou reforçar para a geração desses potenciais de membrana são o sódio e o potássio. Isso não quer dizer que o cálcio também não seja importante, que o cloreto não seja, mas aqui o nosso foco vai ser nesses dois íons, certo? O sódio e o potássio. Pois bem, diferença através de uma membrana permeável seletivamente. Então, vamos observar inicialmente essa figura que estabelece o potencial de difusão através da fibra nervosa causada pela difusão de potássio e sódio através da membrana, que é seletivamente permeável ao potássio e sódio, respectivamente. Então, na figura A, nós contamos aqui com uma fibra nervosa, o axônio, aonde observamos o potássio em uma grande concentração no meio intracelular e fora uma concentração menor, como a gente viu na aula passada, né? O potássio tem esse comportamento. O que é que acontece aqui nessa figura? Percebam que o potássio, ele se difunde do meio intracelular para o meio extracelular, modificando esse comportamento, permite a modificação ou a polaridade da fibra muscular. Então, o que é que acontece? No interior da célula, nós vamos ter muitas substâncias, proteínas, moléculas, íons, que apresentam carga negativa, né? Que são ânions, né? Que tem essa natureza aniônica. E o que é que acontece? Quando ocorre essa difusão de potássio do interior para o exterior da célula, carrega consigo cargas positivas, fazendo com que o meio intracelular ele se carregue negativamente, como podemos observar nessa figura. Então, perceba que
no interior da fibra nervosa, nós vamos ter cargas negativas, em decorrência dessa difusão de potássio, e no meio extracelular, a presença de cargas positivas. Isso vai gerar uma voltagem de menos 94 milivolts, que é a DDP, certo? Desses íons. Chega um determinado momento que não vai acontecer o processo de difusão, ocorre a estabilização. Essa é a questão. Não chega um determinado momento em que a difusão ela é conhecida como difusão efetiva? Pois bem, então a difusão efetiva aqui acaba colaborando na geração dessa DDP, de menos 94 milivolts. Esse é o valor presente, é a voltagem elétrica presente no interior da fibra nervosa. Já aqui, para o sódio, ele já vai ter um comportamento antagônico, contrário. Percebam que o sódio, ele se difunde do meio intracelular, do meio extracelular para o meio intracelular. Ocorre essa difusão. O contrário acontece na bomba de sódio e potássio, né? Que joga sódio para o meio extracelular. Então, aqui não, é o contrário, vai ocorrer a difusão de sódio para o interior da célula. E quando isso acontece, percebam que ocorre mudança na voltagem elétrica, na polaridade da célula, que normalmente se encontra nessa condição, positivo fora, negativo dentro. Quando ocorre um influxo de sódio, a difusão de sódio para o interior dessa fibra, eu tenho a modificação da polaridade. Então, eu estou carregando íons positivos para o interior da célula, então, eu estou deixando essa célula mais positiva, como podemos observar aqui no interior, a positividade da célula e no meio extracelular, a negatividade da célula. O potencial de difusão gerado aí será de mais 61 milivolts. Esse valor é para dentro da célula. Então, potencial de difusão é a diferença de potencial entre as partes interna e externa da membrana celular, levando em consideração os íons envolvidos. E aí é cada íon estudado. No caso aí, nós temos a voltagem elétrica para o íon potássio e aqui nós temos a voltagem elétrica para o íon sódio. Esses valores correspondem aos valores apresentados no interior da fibra nervosa. Potássio. Nas fibras nervosas, a diferença de potencial é cerca de 94 milivolts, com negatividade na face interna da membrana, como foi falado. O sódio, as fibras nervosas, a diferença de potencial é cerca de 61 milivolts, com positividade na face interna da membrana. Bem, então aqui nós temos novamente a figura que ilustra, né, foi o que já foi falado, o estabelecimento do potencial de difusão através da fibra. Mas o que é que nós vamos observar aqui? Assim, as concentrações iônicas nos dois lados da membrana seletivamente permeável podem, sob condições apropriadas, criar potencial de membrana, ok? Uma vez gerado esse potencial de difusão, essas concentrações iônicas nos dois lados da membrana seletivamente permeável podem, sob condições apropriadas, criar o potencial de membrana. E aí, na criação do potencial de membrana, eu envolvo os dois íons. No caso do potencial de difusão, é um íon de cada vez. Equação de Nernst descreve a relação, ou Nernst, eles descrevem a relação de potencial de difusão com diferença de concentração de íons através de uma membrana. O potencial de Nernst corresponde ao valor do potencial de difusão em toda a membrana, que se opõe ao da difusão efetiva de um íon em particular através da membrana. Então, perceba que para calcular esse potencial de Nernst, eu vou utilizar uma equação. Onde essa equação, a gente até viu na aula passada,
diz o seguinte: então, nós temos o Fem, que significa a força eletromotriz ou voltagem elétrica, que vai ser igual a mais ou menos 61 dividido pela carga elétrica do íon envolvido, multiplicado pelo log da fração da concentração interior pela concentração exterior. Então, essa equação vai ser apenas a nível de conhecimento. Se você quer saber se a força eletromotriz de um determinado íon, você vai utilizar essa equação, certo? Então, vamos seguir mais adiante. Sim, reforçando, esse tipo de equação, ele determina a força eletromotriz de um íon de cada vez. Porque a equação seguinte, que é a equação de Goldman, utiliza-se para calcular o potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons diferentes. Então, aqui eu coleto informação de diversos íons e jogo nessa equação, que a gente vai ver mais adiante. Os fatores que desenvolvem o potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons diferentes envolve a polaridade das cargas elétricas de cada íon, se é positivo, se é negativo. No caso do sódio e do potássio, são íons positivos. No caso do cloreto, negativo. O sódio, positivo. O sódio não, o cálcio, desculpem, positivo. A permeabilidade da membrana para cada íon. Por exemplo, o potássio, quando comparado com os demais, justamente no processo de geração de potencial de membrana, no tocante ao potencial de repouso, que a gente vai ver mais adiante, ele é muito importante, e o que vai garantir isso é justamente a presença de canais que vão ser permissíveis a essa permeabilidade, certo? Então, a permeabilidade vai estar relacionada a isso, a disponibilização de canais para o processo de difusão ou de transporte. As concentrações dos respectivos íons do lado interno e do lado externo da membrana. E aqui são aqueles valores que a gente viu na aula passada, com relação ao sódio, potássio, quem lembra, né, tem lá os valores. Mais adiante nós temos as concentrações novamente desses dois íons para vocês recordarem, certo? Vamos lá para a equação de Goldman. Então, aqui nós temos essa linda equação. Não se assustem, porque é só conhecimento mesmo, não vai ser cobrado nada relacionado a cálculos. Evidências da equação de Goldman. Muito presente nas células nervosas e musculares, né, que vai ser objeto de estudo nosso nesse capítulo. Então, vamos seguir essas evidências. Sódio, potássio e cloreto são os íons mais importantes no desenvolvimento dos potenciais de membrana, como eu falei previamente. Seus gradientes de concentração através das membranas determinam a voltagem do potencial de membrana. O grau de importância de cada íon na determinação da voltagem é proporcional à permeabilidade da membrana para cada íon em particular. O gradiente positivo da concentração iônica de dentro para fora da membrana causa eletronegatividade no lado de dentro da membrana, como a gente viu quando foi falado da difusão do potássio. Então, quando o potássio ele se difundiu para o meio extracelular, ele acabou colaborando aí na eletronegatividade, que já é natural dentro da célula, em decorrência, como já foi falado, das proteínas, das moléculas e íons que apresentam essa negatividade. Rápidas alterações na permeabilidade de sódio e potássio são primariamente responsáveis pela transmissão de sinais nos neurônios. Bem, vamos para a medida do potencial de membrana. Então, nós temos aqui a medida do potencial de membrana na fibra nervosa usando um microeletródio. Então, para determinar a voltagem elétrica da membrana, né, para determinar a medida do potencial elétrico
da membrana, a gente faz uso desse instrumento. Então, como é que é feito, como é que é utilizado esse microeletródio? Então, nós temos, como podemos observar na figura, uma pipeta que está cheia de solução eletrolítica, e aí ela vai ser introduzida através da membrana celular para o interior da fibra, como podemos observar aqui na figura. Um eletródio, ele vai ser colocado no líquido extracelular, como podemos observar nessa figura, e a diferença de potencial entre as partes interna e externa da fibra a ser medida, ela vai ser encaminhada, vai ser medida por meio de um voltímetro apropriado. Aqui na figura 3, nós temos a distribuição dos íons com cargas positivas e negativas no líquido extracelular em volta da fibra nervosa, no líquido e dentro da fibra. Então, percebam aqui eu tenho a representação em creme da fibra nervosa e vejam as cargas distribuídas ao longo dela. Então, no meio extracelular, a gente tanto vai ter cargas positivas quanto negativas. Da mesma forma acontece no interior da fibra nervosa. Nós vamos ter aí também tanto cargas positivas quanto negativas. Como foi visto, a saída do potássio do interior da célula para o meio extracelular gera uma polaridade, que é observada aqui. Então, no meio intra, carga negativa, no meio extra, carga positiva, observada nos dois lados da membrana da fibra nervosa. Quando o potencial elétrico ele é medido, então percebam que quando eu passo o instrumento que foi estudado, né, anteriormente, o eletródio, né, introduzido aí. Então, venho com esse eletródio. Começo a deslocá-lo externamente. Então, vejam que o potencial elétrico em milivolts, ele é de zero, ele é zero. Quando vai adentrando a fibra muscular, né, atravessa aí a membrana celular, a gente já percebe aí a modificação do potencial elétrico, certo? Ó, percebam que inicialmente é zero. Quando adentra a fibra muscular, eu tenho uma redução do potencial elétrico. Ele vai para menos 90 milivolts. E permanece, eu vou passeando com esse eletródio por toda a espessura da célula e faço o mesmo registro de menos 90 milivolts. Quando atravesso a membrana celular, percebam que ocorre aqui uma mudança no comportamento, né? Então, o potencial elétrico, ele volta àquele estágio inicial, antes da introdução do eletródio, passa a ser de 0 milivolts. Então, no interior da célula, nós temos aí o potencial elétrico de menos 90 milivolts. Eletródio na face externa da membrana, registra aí 0, potencial do líquido extracelular, esse é o valor, certo? 0. Eletródio na área de variação de voltagem elétrica da membrana celular, camada de polo elétrico também é chamada, justamente essa região onde ocorreu a variação de voltagem elétrica, menos 90 milivolts, e no centro da célula também permanece a mesma voltagem, menos 90 milivolts. Então, durante todo o percurso do eletródio na célula, desde a membrana celular de uma face até a outra, a voltagem vai ser igual, menos 90 milivolts. Potencial de repouso de membrana dos neurônios. Aqui nós vamos tratar do estudo de neurônios calibrosos, de fibras neurais, vamos melhorar isso, de fibras neurais calibrosas, né? Formada, como a gente viu, a fibra nervosa nada mais é do que axônio.
E o feixe de fibras nervosas é o conjunto de axônios envolvidos nessa estrutura. Pois bem, então corresponde, eu posso definir potencial de membrana, né, correspondente aí à voltagem elétrica das fibras nervosas quando estas não estão transmitindo sinais nervosos. E lembrando, aqui nós vamos estudar as fibras nervosas calibrosas, certo? Então, fibra nervosa, axônio. Quando eu falo de feixe, é conjunto de fibras nervosas, que são axônios. Então, a membrana, o potencial de repouso da membrana corresponde à voltagem elétrica das fibras nervosas quando estas não estão transmitindo sinais nervosos. Elas estão em repouso, elas estão inativas, assim, entre aspas, estão paradinhas, estão sem trabalhar. O potencial de repouso nas fibras nervosas calibrosas é de menos 90 milivolts. O potencial dentro da célula é 90 milivolts mais negativo do que o potencial do líquido extracelular, como foi visto no exemplo anterior. Transporte ativo dos íons sódio e potássio através da membrana bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio também se faz importante na manutenção desse potencial de repouso da membrana, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho, recordar, né, o que já foi visto na aula passada. Então, todas as membranas celulares, como a gente já viu, do nosso corpo, contém a bomba de sódio e potássio potente. Há transporte contínuo de íons sódio para fora da célula e de íons potássio para dentro da célula. A bomba de sódio e potássio é uma bomba eletrogênica, mais cargas positivas são bombeadas para fora, no caso, 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro. O déficit de íons positivos dentro da célula é observado. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um exemplo da bomba de sódio e potássio, como vimos na aula passada. Então, para esse processo acontecer, eu preciso de ATPs. Esse ATP vai ser quebrado pela ATPase, liberando aí um fosfato inorgânico e energia da quebra dessa ligação, que vai ser de fundamental importância para o bombeamento de 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons de potássio, né, para dentro da célula, com déficit de um íon positivo para o interior da célula, certo? Gradiente de concentração produzido pela bomba de sódio e potássio. Então, aqui nós temos as concentrações. No ambiente externo, a gente sempre vai observar que as concentrações elas não são iguais, porque justamente a bomba de sódio e potássio vai garantir essa diferença de concentração iônica no meio intra e no meio extracelular. O sódio vai apresentar 142 miliequivalentes por litro no meio extracelular e o potássio 4 miliequivalentes por litro nesse mesmo ambiente. Então, percebem aí a importância da bomba de sódio e potássio é garantir justamente essas concentrações. No meio interno, já nós vamos ter para o sódio 14 miliequivalentes por litro e para o potássio 140 milis equivalentes por litro. Mais uma vez, reforçando aqui, né? Meio intracelular bastante concentrado aí com potássio. Enquanto que no meio intracelular bem concentrado o potássio, no meio extracelular o sódio bem concentrado. A proporção entre esses dois íons respectivos de dentro para fora são
Então, aqui nós temos a proporção do sódio interno dividido pelo sódio externo, que vai dar 0,1. Para obter essa proporção, é só pegar e dividir 14 por 142. Já para o potássio, a proporção, né, do mesmo jeito, divide a concentração do potássio interno pela concentração do potássio externo, e aí nós vamos ter a proporção de 35. Então, quem leva vantagem aí na relação de proporções é o potássio. Vazamento de potássio e sódio através da membrana da célula nervosa. Então, nessa figura 4, nós temos as características funcionais da bomba de sódio, que já foi previamente falado, e os canais de vazamento de potássio, que é observado aqui na figura a qual eu estou apontando. Bem, então percebam que eu tenho uma proteína que vai permitir a permeabilidade desse sódio, a difusão desse sódio. E aqui nós podemos observar nessa proteína transportadora a presença de um filtro de seletividade. Então, percebam que o potássio, ele se difunde, como já foi falado. Então, esse potássio, ele vai ser vazado. Por isso que essa proteína, ela é chamada de canais de vazamento, porque ela vai permitir que o potássio se difunda para o meio extracelular. E como a gente viu, esse potássio, ele vai ser importante para a manutenção da polaridade da célula e a geração daquele potencial de membrana, aquele potencial de repouso de membrana. Ok? Então, proteína canal, domínio de duplo poro, ou canal de potássio, ou canal de vazamento de potássio. É assim que é denominado essa proteína que forma essa estrutura de difusão dos íons potássio. Há vazamento de potássio na célula em repouso, o que vai garantir, como eu falei ainda há pouco, vai garantir aqueles valores, no caso da fibra nervosa, de menos 90 milivolts. Quantidades mínimas de sódio podem vazar por esses canais também, mas é mínimo, certo? Por conta desse filtro de seletividade. Não quer dizer que o sódio não vaza, mas quem vai ter aí mais permeabilidade será o potássio. Esses canais são mais permeáveis ao potássio do que ao sódio. Origem do potencial de repouso normal da membrana. Então, aqui nós temos os 3 contribuintes para a geração, para a origem desse potencial de repouso normal na membrana. O primeiro, contribuição do potencial de difusão do potássio. Lembram lá? Então, tem a alta proporção de potássio dentro e fora da membrana, que é de 35 por 1. E fazendo os cálculos, jogando lá naquela equação de Nernst, nós temos aí a voltagem de menos 94 milivolts, ou seja, que é a força eletromotriz, certo? Menos 94 milivolts. Isso quando eu jogo naquela equação de Nernst. Já para o sódio, né, que também ele é importante, é um dos íons que vai contribuir no potencial de difusão de sódio, contribuinte aí, vai apresentar pequena permeabilidade, a proporção do sódio dentro e fora da membrana é de 0,1, como foi ilustrado no slide bem anterior, e o potencial de Nernst é de mais 61 milivolts, certo? Então, você pega a proporção, joga lá naquela fórmula, na fórmula de Nernst, e você vai ter a força eletromotriz, que é de mais 61 milivolts. O outro componente que vai também contribuir para a origem do potencial de repouso normal da membrana é a bomba de sódio e potássio, certo? Então, bombeamento de sódio para fora, para o lado de fora, e o bombeamento de potássio para o lado de dentro, perda de cargas positivas pelo lado interno da membrana. Vai criar aí cerca de
menos, tem que colocar aqui até um menusinho, menos 0,4 milivolts do lado interno. Então, como é que eu vou obter aquele valor de menos 90 milivolts, que é o valor constatado e observado no potencial de repouso da membrana da fibra da fibra nervosa, aquela mais calibrosa. Então, para eu obter esse valor, primeiro eu vou pegar as informações obtidas do potencial de Nernst e do potencial para o potássio, né? Potencial de Nernst para o potássio e o potencial de Nernst para o sódio, e vou jogar na equação de Goldman, certo? Ou Goldman, como queira. Então, eu pego essas informações e jogo justamente na equação de Goldman. E aí eu vou obter o resultado final, a força eletromotriz desses dois íons que estão participando aí. Então, o emprego da equação de Goldman, teremos o potencial do lado de dentro da membrana de menos 86 milivolts. Eu somo com menos, lembrando que aqui foi uma falha minha, faltou o menusinho, menos 0,4 milivolts, eu vou ter aí menos 90 milivolts, ok? Então, entenderam, né? Aqui são os valores, a voltagem elétrica por meio do potencial de Nernst para o potássio e aqui para o sódio. Para obter a força eletromotriz por meio da equação de Goldman, eu vou ter no final a força eletromotriz dos dois íons envolvidos, que é menos 86 milivolts. Somo com menos 4, menos 0,4 milivolts, que é a parte da contribuição da bomba de sódio e potássio, tenho esse valor de menos 90 milivolts, que é o valor, a voltagem elétrica da membrana da fibra nervosa em repouso. Bem, então aqui nós temos a figura 5, o estabelecimento do potencial de repouso da membrana das fibras nervosas sob 3 condições: difusão de potássio, difusão de sódio e bomba de sódio e potássio, ambos os 3 contribuindo aí para a voltagem, a diferença de potencial, a DDP da membrana quando ela está em repouso. Então, aqui lembram, né, nós temos as proteínas que vão formar os canais de vazamento. Aqui temos o valor obtido pela equação de Nernst, as concentrações. Aqui, para o sódio e potássio, nós temos também. Esse valor aqui é quando leva em consideração só o potássio, certo? Então, só tenho aí o potássio levando em consideração. Aqui eu tenho sódio e potássio, o potencial de Nernst para o sódio, de mais 61 milivolts. Aqui eu tenho, mais uma vez, repetindo, o do potássio. Lembram lá da equação? Leva esses dois valores aí para a equação de Goldman e tenho a força eletromotriz para os dois íons, que é de menos 86. A contribuição da bomba de sódio e potássio com menos 0,4 milivolts, nós teremos aí os 90, menos 90 milivolts, que é a voltagem elétrica no interior da fibra nervosa. Potencial de ação dos neurônios. O que é potencial de ação, então? São rápidas alterações do potencial de membrana que se propaga com grande velocidade por toda a membrana da fibra nervosa. E aqui nós temos um fluxograma que ilustra bem isso. Então, o início do potencial de ação permite a alteração súbita do potencial de membrana, que, como a gente viu, o potencial de repouso da membrana é de menos 90 milivolts.
Então, no início vai ocorrer uma alteração, fazendo com que essa voltagem elétrica ela fique menos negativa, ela fique até positiva no interior da célula, como foi falado, certo? Então, potencial negativo passa a ser positivo e, posteriormente, é retomado os valores normais da membrana, do potencial de repouso da membrana, certo? De menos 90 milivolts. Então, retorno rápido do potencial negativo normal. Estágios do potencial de ação. Então, nós vamos ter 3 estágios. O estágio de repouso, o estágio de despolarização e o estágio de repolarização. Vamos observar essa figura aqui que ilustra, né, uma curva onde temos todas as etapas do potencial de ação. Então, vamos para o menos 90, que corresponde ao potencial de repouso da membrana. Quando a célula ela recebe um estímulo, vai acontecer o processo de geração do potencial de ação. A primeira etapa que acontece, logo seguida desse estímulo, é a despolarização. Temos o estágio de repouso, que é a condição normal. Quando a célula recebe um estímulo, vai ocorrer a despolarização, em que a gente percebe na figura aqui o aumento da voltagem elétrica. Ela vai ficando mais positiva. Sai da condição menos negativa e vai para a condição mais positiva, como podemos observar aqui. Ao chegar no mais 35 milivolts, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o processo de repolarização. E aí, mais uma vez, nós temos aqui a curva, né? Ascendente e descendente, representando, no caso a descendente, representando essa repolarização. A ascendente representa a despolarização. Com a despolarização, nós voltamos àquela condição anterior da membrana celular, ou seja, ao potencial de repouso de menos 90. Então, aqui nós temos uma curva que ilustra o potencial de ação. Repouso, que é a condição inicial, onde a célula ela tem aquela voltagem, a membrana vai ter a voltagem pertinente à condição de repouso, que é de 90 milivolts, como já foi falado, e ela se encontra polarizada, né? Lembram lá? Positivo no meio extracelular, negativo no meio intracelular. Quando acontece a despolarização, vai ocorrer uma mudança na polaridade. Então, vai ficar positivo no meio intracelular, negativo no meio extracelular. Na repolarização, como o próprio nome já é bem sugestivo, retorno da polaridade anterior que era observada lá no potencial de repouso da membrana, ou seja, negativo no meio intracelular e positivo no meio extracelular. Bem, então vamos ver, essa despolarização, ela acontece pela entrada de sódio, pela difusão de sódio. Então, o sódio, quando adentra, faz com que, isso lógico, os canais de sódio vão estar disponíveis para isso. Então, o sódio se difunde por meio de canais. Quando esse sódio adentra, a célula acaba estimulando os mais canais de cálcio dependentes de voltagem elétrica. E aí, novos canais de cálcio são abertos e mais cálcio adentra essa célula, chegando até esse ponto onde todos os canais de cálcio de sódio, desculpem, os canais de sódio são abertos, né? Então, no mais 35 milivolts, isso representa que todos os canais de sódio foram abertos com influxo de sódio, com difusão de sódio. Uma vez todos esses canais abertos, o processo vai se inverter, ou seja, vai ocorrer o fechamento das comportas de sódio, dos canais de sódio, fazendo o processo inverso, que é a repolarização. E aqui nós já vamos ter o quê?
a abertura dos canais de potássio. Então, o potássio vai estar mais permeável, saindo da célula, justamente para retornar àquela condição anterior. Quando o sódio se difunde para o meio extracelular, acaba deixando o interior da célula mais negativo. Então, vamos ler um pouquinho essas informações. Estágio de repouso. É o potencial de repouso da membrana, menos 90 milivolts. A membrana encontra-se polarizada nesse estágio. Como eu falei, positivo fora, negativo dentro. Estágio de despolarização. Ocorre influxo súbito de sódio com carga positiva para o interior do axônio através da membrana. O potencial de membrana aumenta rapidamente para o valor positivo, ocorrendo a despolarização. Olha aqui, quem vai ser responsável pela despolarização é o sódio, ok? Estágio de repolarização. Ocorre o início do fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. A rápida difusão de potássio para o exterior restabelece o potencial de repouso negativo da membrana, ocorrendo aí a repolarização da membrana, que é voltar àquela condição anterior, tanto de voltagem elétrica quanto de polaridade. Os canais de sódio e potássio regulados pela voltagem. Então, agente necessário para provocar a despolarização e a repolarização da membrana são o canal, na verdade, o canal de sódio regulado pela voltagem. O canal de potássio regulado pela voltagem tem participação na repolarização da membrana. Então, na despolarização, eu vou contar com o canal de sódio regulado pela voltagem e na repolarização, eu vou contar aqui com o potencial, com o canal de potássio regulado pela voltagem. Deu para entender mais ou menos o que isso quer dizer? Despolarização. Entra sódio, mas quando o sódio adentra, os canais de sódio vão se abrir mediante essa regulação aqui de voltagem elétrica. Ocorreu a repolarização, os canais de sódio se fecham, e aí eu tenho a outra condição, que é a repolarização, onde eu vou ter a abertura dos canais de potássio regulados pela voltagem elétrica. E aqui é só um gifzinho mostrando mais ou menos como acontece a repolarização e a despolarização. Então, a entrada de sódio, vamos mais uma vez observar aqui, despolarização. Entrada de potássio, saída de potássio, repolarização, certo? Ativação e inativação do canal de sódio regulado por voltagem. Então, aqui nós temos essa figura que ilustra o canal de potássio regulado por voltagem elétrica. Então, percebam que esse canal, ele apresenta duas comportas. Uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. E também contamos com um filtro de seletividade. Quando ocorre a ativação, ou seja, quando ocorre o estímulo, e aí esse estímulo vai provocar a mudança conformacional dessa proteína canal, fazendo com que ocorra a abertura da comporta, eu vou ter aqui a entrada de sódio. Esse momento ele caracteriza justamente a despolarização, certo? Enquanto que aqui nós temos o potencial de repouso da membrana, menos 90, que corresponde àquele estágio de repouso, certo? Então, ele sai da condição de menos 90 e chega até a mais 35, ó, aumento da positividade no meio intracelular, garantido pelo influxo de sódio. Quando é que o sódio vai ser inativado? Quando os canais de sódio são abertos, né? Então, essa é a condição. Abriu todos, logo em seguida vem o estágio seguinte, que é o fechamento das comportas, principalmente a comporta de inativação, que é essa interna, ela fecha e aí o sódio não tem como entrar. E aí o processo vai ser o contrário, eu vou ter uma diminuição
da voltagem elétrica, como podemos observar, o que vai caracterizar aí a despolarização, certo? Então, aumentos do potencial da membrana de menos 90 milivolts até zero vai promover alterações conformacional abrupta da comporta de ativação. De menos 70 a menos 50 milivolts, eu vou ter a abertura dessas proteínas graças a essa alteração conformacional das comportas. E abertura da comporta. Aumento do potencial de membrana, fechamento da comporta, lenta alteração conformacional da comporta. E reabertura da comporta inativa, retorno ou aproximação do valor do potencial de repouso da membrana. Lembrando que aqui nós estamos falando da ativação e inativação do canal de sódio regulado por voltagem elétrica. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Primeiro eu tenho que ter o estímulo para fazer com que ocorra essa mudança na voltagem e aberturas aqui da comporta, né? Devido à alteração conformacional. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando o potencial de membrana ele sai da condição de 90 até 0 milivolts, ok? Então, eu tenho aqui essa alteração conformacional abrupta da comporta de ativação. E de menos 70 a 50 milivolts, a comporta está aberta e começa aí o influxo de sódio, aumentando gradativamente a positividade no interior da célula. Uma vez atingida essa positividade, que corresponde à abertura de todos os canais de sódio, de todos os canais de sódio, então eu já tenho a inversão, eu já tenho aí o início da repolarização. O canal de potássio regulado pela voltagem e sua ativação. Então, vamos primeiro observar aqui. Também, da mesma forma que acontece com o sódio, o potássio também vai utilizar uma proteína canal para se difundir do meio intracelular para o meio extracelular. E esse evento ele vai caracterizar a repolarização. Então, quando as proteínas canal fecham suas comportas para o sódio, aí vai acontecer o processo contrário para o potássio. Vai ocorrer a abertura das comportas para o potássio fazendo com que este íon saia do interior da célula para o meio extracelular, tornando este ambiente intracelular gradativamente negativo, que é a condição que vai ser necessária ao retorno do potencial de membrana, certo? Como observado aqui, repouso menos 90 milivolts. O estado de repouso da membrana, comporta fechada do canal, o potássio é impedido de passar para o exterior. Vamos observar daqui. Essa condição acontece quando a célula está em repouso, ou seja, potencial de repouso de 90 milivolts. Aumento do potencial de membrana de menos 90 milivolts até zero faz com que ocorra a abertura conformacional da comporta do canal. Difusão de potássio para fora por meio desses canais. A ocorrência de retardo na abertura dos canais de potássio, em decorrência também da inativação dos canais de sódio, porque gradativamente os canais de sódio vão fechando as suas comportas e também gradativamente os canais de potássio vão abrindo suas comportas. Por isso que a gente tem aquela onda, ia dizer curva, aquela onda, certo? Tão típica do potencial de ação. Resumos dos eventos causadores do potencial de ação. Período de repouso, condutância para o potássio vai ser de 500 a 100 vezes maior do que a condutância para o sódio, como podemos observar
nessa figura superior. Isso decorre do maior vazamento de potássio pelos canais de vazamento, como já foi falado também anteriormente. O potencial de ação vai permitir a ativação do canal de sódio e com isso nós vamos ter aí um aumento de até 5.000 vezes a condutância desse íon. Isso só acontece naquele período em que vai ocorrer a despolarização, certo? Fechamento dos canais de sódio, reabertura lenta dos canais de potássio por voltagem. E aqui, nessa etapa, nós temos a repolarização da membrana. Ao final do potencial de ação, retorno do potencial de membrana ao estado negativo, com o fechamento dos canais de potássio. Iniciação do potencial de ação. Então, como é que são gerados esses potenciais de ação? Nós vimos na nossa primeira aula, quando foi falado do feedback positivo, e até exemplifiquei a geração da transmissão, da geração de impulso nervoso por meio desse feedback. Então, como é que isso acontece? O ciclo vicioso de feedback positivo abre os canais de sódio. É o que eu falei. Basta um estímulo ser suficiente para ocorrer a abertura dos canais de sódio. Quanto mais, e com isso, sódio adentra. Quanto mais sódio adentra o interior da fibra nervosa, mais canais serão abertos. Lembram lá dos canais dependentes de voltagem elétrica? Então, quanto mais sódio adentra, mais canais são abertos, e mais sódio adentra, e mais canais são abertos, até que todos os canais de sódio estejam abertos. Quando isso acontece, aí não vai ter mais o feedback positivo e nós vamos ter a redução ou a fechamento, né, por meio do fechamento das comportas dos canais de sódio, certo? E com isso, redução gradativa desse íon no interior da célula, com a saída, como a gente viu, do potássio, ok? Então, não ocorre mais entrada de sódio para o interior da célula. Esse sódio que está dentro dessa célula vai ser bombeado por meio da bomba sódio-potássio, e o sódio e o potássio acaba saindo da célula, o que vai garantir o retorno da eletronegatividade no interior dessa célula. Então, vamos ver aqui. A voltagem crescente do potencial de membrana causa abertura de vários canais de sódio regulados por voltagem. O influxo rápido de sódio aumenta o potencial de membrana, que abre mais canais de sódio regulados por voltagem, intensificando o influxo de sódio. Cessa com a abertura de todos os canais de sódio. O outro ponto que vai ser essencial também para o início do potencial de ação é o limiar para o início desse potencial, que é o valor mínimo de voltagem elétrica que vai garantir o desenvolvimento do potencial de ação. Se eu não atingir esse limiar elétrico, não vai acontecer essa voltagem. Então, o estímulo ele tem que ser suficientemente interessante, elevado, para que ocorra a geração dos potenciais de ação, uma vez que atinja esse limiar elétrico. Então, o aumento abrupto do potencial de membrana de menos 90 para menos 65 milivolts gera o potencial de ação. Então, eu posso dizer que o limiar elétrico para gerar o potencial de ação é menos 65 milivolts. Valores mais negativos do que isso, ou seja, menos 70, menos 80, menos 85, não gera potenciais de ação. Eu tenho que ter aproximadamente esse valor aí de menos 65 milivolts para gerar os potenciais de ação. Assim, o limiar para a estimulação é menos 65 milivolts. Reforçando, certo? Para
gerar potenciais de ação, o estímulo ele tem que provocar uma variação no potencial elétrico da membrana, chegando a esse valor de menos 65 milivolts. Se isso não acontecer, se esse valor for muito negativo, não ocorre a geração de potencial de ação. Tem que atingir esse limiar. Propagação do potencial de ação. Aqui nós temos uma figura que ilustra a fibra nervosa em repouso, menos 90 milivolts. Aqui na figura B nós temos a geração, o início da geração do potencial de ação. Lembrem que o estímulo tem que ser suficientemente grande para promover, para chegar àquele limiar elétrico de menos 65 milivolts. Pois bem, atingiu esses menos 65 milivolts, ocorre a geração do potencial de ação. E aqui é caracterizado pelo influxo de sódio, que modifica a polaridade da célula, como podemos observar aqui. Então, mais sódio vai adentrando, vai modificando essa condição e vai ocorrendo essa propagação por todas as direções da célula. No caso aqui da fibra nervosa, certo? Então, olha aqui a mudança da polaridade, positivo para dentro, negativo para fora, em decorrência do influxo de sódio, que vai modificar aí, aumentando a positividade dentro dessa célula. A propagação do potencial de ação ocorre quando um potencial de ação provocado em qualquer parte da membrana excitável excita porções adjacentes da membrana. Potencial de repouso, estimulação central e aqui propagação do potencial de ação. Impulso nervoso ou muscular refere-se à transmissão do processo de despolarização da fibra nervosa ou muscular, como podemos observar aqui. Então, aqui eu tenho um impulso nervoso que corresponde a essa mudança na polaridade resultante aí do aumento da positividade no interior da fibra muscular ou da fibra nervosa. Direção da propagação. A membrana excitável não tem direção única de propagação, certo? Então, ela pode, como vimos naquela figura anterior, ela se propaga em todas as direções. O potencial de ação trafega em todas as direções, afastando-se da região aonde foi gerada o estímulo. Princípio de tudo ou nada. Se aplica a todos os tecidos excitáveis normais. Aqui a gente tem que levar em consideração o limiar elétrico que deve ser alcançado para gerar o potencial de ação e essa geração do potencial de ação poder propagar por toda a fibra nervosa ou por toda a fibra muscular, certo? Então, eu tenho que atingir esse limiar. Se não atingir esse limiar, não vai gerar potencial de ação e, consequentemente, não vai ocorrer propagação do sinal elétrico, certo? Então, vamos lá para essas informações. A geração do potencial de ação consiste na propagação do processo de despolarização da membrana da fibra nervosa, que aí nós temos as condições adequadas, ou não, que são as condições inadequadas. Então, só vai ser gerado potencial de ação se eu atingir aquele limiar de menos 60 milivolts. Se eu não atingir, então não tem como gerar potencial de ação e não tem como ocorrer a propagação, ou tudo ou nada, certo? Ou atinge o limiar e provoca o potencial de ação, ou não atinge e não gera, ou tudo ou nada, ou é ou não é. Ocorrência de propagação contínua do impulso, a proporção entre potencial de ação e limiar de excitação maior que 1, isso é o fator de segurança da propagação, certo? Então, tem como fazer esse cálculo. Tem que ser maior que 1, menor que 1, não vai ocorrer a propagação do impulso nervoso ou muscular, certo?
Restabelecimento dos gradientes iônicos, faltou um S aqui, do sódio, do potássio, após o término do potencial de ação. Então, o que é que a gente pode observar aqui nessa figura? Aqui a produção de calor, os impulsos por segundo, no eixo Y. Impulsos por segundo, X, produção de calor. Então, na condição de repouso, em que a membrana de repouso é de menos 90 milivolts, como a gente viu então, percebam que não é gerado, a produção de calor aqui, ela é estável, certo? Decorrente dos processos que norteiam, que acontecem na membrana quando ela está em repouso, certo? Quando ocorre a geração do impulso e formação, e esse impulso ele é suficiente para gerar os potenciais de ação, então percebam que quanto maior os impulsos por segundo, né, como podemos observar aqui, maior será a produção de calor, e a produção de calor nos indica o quê? Gasto de energia, geração de ATP, consumo de ATPs, certo? Então, é isso que essa ilustração mostra. Quanto maior os impulsos por segundo, maior será aqui a produção de calor, consequentemente, gastos de ATPs. Então, vamos para as informações aqui. O sódio que os íons sódios, né, que se difundiram para o interior da célula durante o potencial de ação, e o potássio os íons de potássio que se difundiram para o exterior, devem retornar aos seus estados originais pela bomba de sódio e potássio. E como a gente viu, sódio e potássio necessita de quê? Necessita de ATPs para que assim ocorra esse processo. Essa recarga é um processo metabólico ativo. O processo de recarga da fibra nervosa pode ser posto rapidamente em ação, toda vez que as diferenças de concentração de sódio e potássio através da membrana começam a diminuir, certo? Então, tem que restabelecer aquela condição, aquelas concentrações que a gente viu. O sódio tem que estar em uma concentração elevada no meio extracelular e o potássio tem que estar naquela condição de 140 miliequivalentes lá no meio intracelular, certo? Tem que estabelecer essas concentrações justamente para garantir aí o restabelecimento do potencial de repouso da membrana, para possivelmente um novo estímulo aconteça para gerar um potencial de ação. O platô em alguns potenciais de ação. Bem, esse tipo de onda é observado aonde? Nas fibras musculares, cardíacas, e também nós vamos observar em fibras musculares lisas do estômago. O estômago apresenta esse tipo de onda, certo? Com platô. Mas vamos estudar do coração. Então, o que é o platô? Na verdade, observem aqui, é a geração de um potencial de ação, com aqueles estágios, repouso, despolarização e repolarização. Percebam que, no caso da fibra muscular cardíaca, o potencial de repouso dela é de menos 90. Então, ocorreu o estímulo, entrou sódio, esse sódio foi aumentando gradativamente até atingir aí, como podemos observar, o valor de mais 35 milivolts, né, formando aqui essa onda em espícula. O que é que acontece logo em seguida? Fecha-se os canais de sódio, dependentes de voltagem, como a gente viu anteriormente. E aí, entra em ação outros canais, no caso, o canal de cálcio, certo? E sódio. Existe esse canal, cálcio-sódio, presente nas fibras musculares, que permite o influxo conjuntamente de sódio e cálcio que é necessário para a contração muscular, nessa fase. Então, quando ocorre o fechamento dos canais de sódio, ocorre a abertura
para os canais de cálcio e sódio. E essa entrada ela é lenta, né? O sódio ele adentra lentamente. E aí nós temos essa caracterização da onda em platô, certo? Correspondendo justamente ao influxo de cálcio e sódio. O cálcio entra numa concentração considerável e o sódio pouquinho, porque ocorre por cotransporte, certo? Enfim, logo em seguida a gente percebe o quê? A entrada, a saída de potássio, né? Caracterizando a despolarização. Esse platô ele é necessário que é para manter por 2 ou 3 segundos a contração que é necessária lá no coração, certo? Então, por isso que temos esse platô. E esse platô surge, como eu falei, reforçando, da abertura dos canais de cálcio e sódio por cotransporte, ok? Essa curva ela começa a diminuir, curva não é curva, né? Essa onda, ela começa, né, como podemos observar, a diminuir, né, ocorrendo posteriormente o estabelecimento do potencial de repouso da membrana. Então, consiste da não repolarização imediata da membrana estimulada após a despolarização. O potencial permanece como platô perto do pico do potencial em ponta por vários milissegundos com posterior repolarização. Os fatores que causam um platô. Então, tipos de canais que participam da despolarização, canais rápidos de sódio, que são esses que caracterizam essa curva ascendente observada aqui na figura, regulados pela voltagem, e canais lentos de cálcio e sódio, regulados também por voltagem, como podemos observar aqui no platô. Então, abertura de canais de sódio dependentes de voltagem elétrica, regulados por voltagem elétrica, em seguida aberturas de canais lentos de potássio, de cálcio e sódio dependentes também regulados aí por voltagem elétrica. E logo em seguida, canais lentos de potássio regulados por voltagem elétrica. Ritmicidade de alguns tecidos excitáveis, descarga repetida. Então, nas descargas repetidas espontâneas, nós vamos observar, por exemplo, essa modalidade de ritmicidade no coração, nas fibras musculares lisas e também em alguns neurônios, principalmente os neurônios localizados na região encefálica. Bem, então, com relação ao coração, a ritmicidade, ela dos potenciais de ação, vão ser responsáveis aí pelo batimento ritmado do coração. Já no tecido muscular liso, ele vai ser responsável pelo peristaltismo rítmico do intestino. E nos neurônios, alguns aferentes neurais também vão necessitar dessa condição para promover algumas funções neurais. O limiar de excitabilidade dos tecidos celulares, quase todos os tecidos excitáveis podem descarregar repetitivamente. Um exemplo isso pode acontecer em qualquer tecido, desde que algumas condições não sejam supridas. Por exemplo, a fibra muscular estriada. Ela pode também manter essa ritmicidade quando, por exemplo, os íons cálcio diminuem no meio extracelular. Essa condição ela acaba provocando ritmos sucessivamente, né, repetidamente e espontaneamente potenciais de ação. Isso acaba ocasionando, isso não é algo benéfico, é algo que pode levar o indivíduo até a morte e é conhecida como tetania, que é justamente a diminuição
dos íons cálcio no meio extracelular, desculpem, e o influxo de sódio. Então, o sódio adentra e mantém essa geração de potencial elétrico ritmicamente por ausência do cálcio. Indivíduos com hipocalcemia acabam desenvolvendo esse quadro, certo? Se não for corrigido de imediato. A veratridina. A veratridina é uma substância, é uma neurotoxina encontrada nas plantas da família do lírio, né, gênero Veratrum e Scoenocaulum. Evita a inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem nas membranas das células do coração, nervos e músculos esqueléticos. Ou seja, como ela evita a inativação, então esses canais de sódio vão estar sempre abertos. E aí, sódio adentra, mantendo sempre a contração, no caso aí das fibras musculares, mantendo sempre a contração, e no caso dos nervos, né, mantendo aí a excitação elétrica, geração de estímulo, de potência, a geração de, agora fugiu a palavra, de potenciais de ação repetitivamente. No coração, isso também não é interessante, porque o coração precisa relaxar e contrair ritmicamente. Um estado constante de contração no coração não é interessante. E como eu falei, é uma neurotoxina e se não for, ela pode provocar a morte no indivíduo, certo? O processo de recitação necessário à ritmicidade. Bem, a ocorrência de ritmicidade espontânea, ela depende da permeabilidade da membrana aos íons sódio ou ao cálcio e sódio, lembram lá da dependência na fibra muscular disso, pelos canais lentos de sódio, de cálcio e sódio, para permitir a despolarização automática. O potencial de repouso de menos 60 a menos 70 milivolts não mantém os canais de cálcio, sódio e potássio totalmente fechados. E a hiperpolarização consiste na permeabilidade da membrana a potássio, a íons potássio, que persiste por após o término do potencial de ação, menos de 1 segundo. Não ocorre reexcitação enquanto durar esse estado. O que isso quer dizer? Então, aqui nós temos na figura 13, potenciais de ação rítmicos em milivolts, semelhantes aos registrados no centro do controle rítmico do coração. Então, o que podemos observar é que aqui o potencial de repouso, ele se encontra entre menos 60 e menos 70 milivolts nas células que precisam dessa ritmicidade. Percebam que é gerado um potencial de ação quando é atingido o limiar elétrico de excitação, promovendo aí a despolarização, com consequente, quando ocorre a abertura de todos os canais de sódio por voltagem, né? Então, cessa essa condição e ocorre aí a despolarização. Percebam que na despolarização, ela persiste, ela dura um pouco mais, como podemos observar aqui. Então, isso acaba causando um aumento da negatividade. E isso provoca, é o que a gente chama de hiperpolarização. A hiperpolarização, ela é gerada pela permanência, né, desses íons sódio sendo difundidos através dessa membrana, levando a um estado maior de negatividade, como observamos aqui. E aí, para retornar aquele potencial de repouso, naquele valor ideal
de menos 60 a menos 70, leva um certo período de tempo, como podemos observar aqui, para que novamente seja atingido o limiar de excitabilidade com formação de novo potencial de ação. E assim vai sendo mantido essa ritmicidade. Características especiais da transmissão dos sinais nos troncos nervosos. Bem, então vamos falar agora um pouquinho das fibras nervosas mielinizadas e amielinizadas. Então, aqui nós temos um corte transversal de pequeno tronco nervoso, eu posso chamar de feixe, porque contém aqui diversas fibras, né? Uma quantidade significativa aqui de fibras nervosas, tanto aferentes, ou tanto mielinizadas, desculpem, quanto amielinizadas. Estas que a gente consegue observar com grande facilidade correspondem às fibras mielinizadas. E as pequenininhas entre elas, eu não sei se vocês conseguem observar, ó, mas aqui nós temos as fibras amielinizadas, ok? Então, esse feixe aí vai ser constituído tanto por fibras nervosas mielinizadas, quanto por fibras nervosas amielinizadas. As fibras nervosas mielinizadas, elas são fibras nervosas, como podemos observar, mais calibrosas. Enquanto que as fibras nervosas amielinizadas, elas são fibras nervosas mais delgadas e, como podemos observar, elas são as mais abundantes nesse tronco, nos troncos nervosos, nos feixes nervosos, elas são as que predominam, devido à sua natureza histológica, elas são mais delgadas e mais numerosas quando comparadas aí às fibras mielinizadas, que são as mais calibrosas, mas porém menos abundantes quando comparada com as amielinizadas. Sobre a estrutura da fibra nervosa mielinizada. Então, vamos estudar os componentes que faz parte dessa fibra, né? Então, primeiro, o axônio. Podemos observar aqui nessa fibra, o axônio é do neurônio, da fibra nervosa, que é um prolongamento efetor, certo? Então, é essa estrutura aqui de coloração alaranjada representa o axônio da célula nervosa. O axoplasma nada mais é do que o líquido extracelular viscoso presente no interior desse axônio. É o citoplasma, vamos assim dizer. A bainha de mielina é essa estrutura que envolve o axônio. Ela é formada por uma célula, a célula de Schwann, que envolve o axônio e dá voltas circulares em torno do axônio, voltas concêntricas, certo? Inúmeras voltas. E essa estrutura que a gente observa, ela vai conter, no caso das células de Schwann, que vão formar a bainha de mielina, ela vai dar voltas concêntricas e aí nós vamos ter a presença de membrana celular com uma porção de citoplasma, ok? Com relação às células de Schwann, elas são responsáveis pela formação dessa bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela tem a função de conferir sustentação e isolamento à fibra nervosa e vai conter como principal fosfolipídio a esfigomielina, certo? Então, constituindo aí a sua membrana celular, o componente, o fosfolipídio que vai predominar é a esfigomielina, ok? O nódo de Ranvier. Esse nódulo de Ranvier, ele surge a partir de uma bainha de mielina para outra, certo? Então, são espaços onde não existe aí o envolvimento da bainha de mielina envolvendo o axônio. O axônio aí, ele se encontra livre, ok? Justamente representada aí pela junção entre duas células de Schwann adjacentes. Tem a espessura
dessa região é de 2 a 3 micrômetros de comprimento. Então, é esse o comprimento do nódo de Ravier, certo? Com relação ao comprimento da bainha de mielina, ela vai ser aí de 1 a 3 milímetros. Comprimento de cada célula de Schwann que forma aí a bainha de mielina. Então, várias células vão dar voltas concêntricas em torno desse axônio e o seu comprimento é aí de 1 a 3 milímetros. Entre a junção de uma célula de Schwann ou Schwann, como queira, a outra, nós vamos encontrar os nodos de Ranvier, certo? São essas regiões onde não existe a bainha de mielina e a membrana do axônio está em contato direto com o líquido extracelular. Na figura aqui representada em B, nós também temos uma célula de Schwann, sendo que essas estruturas circulares arredondadas representam aí os axônios os axônios amielinizados. Então, nesse tipo de fibra nervosa, não vai ocorrer a formação da bainha de mielinas, mas, no entanto, as células de Schwann vão envolver, vão proteger, vão dar sustentação a essas fibras nervosas, certo? Então, a função aí vai ser justamente sustentação. Não vai ocorrer aí esse isolamento como é observado nas fibras nervosas mielinizadas. A condução saltatória de nódo a nódo nas fibras mielinizadas. Então, graças à presença dos nodos de Ranvier, o impulso nervoso ele é saltatório. O impulso nervoso nada mais é do que potencial de ação que é gerado, certo? Então, vai ser saltatório. Isso é benéfico porque o impulso nervoso ele vai ser muito mais rápido. O potencial elétrico aí, ele vai saltar, ele é mais rápido, ok? Do que o que acontece com aquelas fibras não amielinizadas, em que a condução ela vai ser mais lenta, vai ser lentificada, ok? Então, os nodos de Ranvier, locais de ocorrência dos potenciais de ação, geram condução saltatória. A corrente elétrica flui pelo líquido extracelular, que circunda a parte externa da bainha de mielina, assim como no axoplasma dentro do axônio de nódo a nódo, excitando nodos sucessivos um após o outro. A importância da condução saltatória. Aumenta a velocidade de transmissão nervosa nas fibras mielinizadas por 5 a 50 vezes e conserva a energia para o axônio, despolarização apenas nos nodos. Isso gera uma economia energética também. Isolamento produzido pela bainha de mielina, redução da condutância 50 vezes da membrana. Isso aí são dois fatores que vão ocorrer na questão da repolarização com transferência muito pequena de íons. Então, garante justamente isso, a ocorrência de repolarização com transferência muito pequenas de íon acontece em decorrência do isolamento e da redução da condutância. A velocidade de condução nas fibras nervosas. Nas fibras nervosas amielinizadas, cerca de 0,5 metros por segundo, e nas fibras nervosas mielinizadas, cerca de 10 metros por segundo. Então, como podemos observar aqui no GIF, é mais rápido a geração de potencial de ação, que na verdade se resume o impulso nervoso, né? Mais rápido nas fibras mielinizadas, enquanto que naquelas amielinizadas, a condução do impulso é mais lentificado, certo? O impulso nervoso, ele é mais lento, decorrência da velocidade. Excitação, processo de geração de potencial de ação. Fatores que vão promover
a geração de potencial de ação. Então, nós temos aqui elencados: distúrbio mecânico da membrana, efeitos químicos da membrana, passagem de eletricidade através da membrana. Esses distúrbios mecânicos acabam gerando aí, acabam promovendo aí a diferença de voltagem elétrica, contribuindo na geração dos potenciais de ação. Os efeitos químicos da membrana, vamos lembrar aí dos quimiorreceptores, dos neurotransmissores que são lançados pelas fibras nervosas, né? E que acabam aí também modificando, estimulando as células efetoras, que pode ser um neurônio, que pode ser uma fibra muscular, certo? Modificando é o que vai gerar passagem de eletricidade através da membrana. Então, são esses os fatores, certo? Distúrbio mecânico da membrana, efeitos químicos da membrana, e aí nós temos substâncias que vão colaborar com isso. Um exemplo que eu acabei de citar são os neurotransmissores, e passagem elétrica de eletricidade através da membrana. O limiar para excitação e o potencial agudo. Nessa figura, nós temos, como já foi falado previamente, a geração de potenciais subliminares agudos. Então, percebam que a célula, a membrana celular, ela vai ser excitada, como podemos observar aí. Ela vai gerar uma variação de potencial de membrana. No entanto, essa variação de potencial de membrana, ela não vai ser suficientemente eficaz, eficiente para a geração de um potencial de ação. Por quê? Porque para isso acontecer, como já foi falado previamente, eu tenho que atingir esse limiar elétrico, que como podemos observar aqui é de menos 65 milivolts. Se não acontecer isso, eu só vou promover a variação do potencial de membrana, sem gerar potenciais de ação, certo? Então, aqui, potenciais subliminares agudos. Ocorrem variações aqui elétricas da membrana, mas não são suficientes para promover a geração de potenciais de ação, ok? Vamos ver aqui, estímulo negativo fraco, variação do potencial de ação. Não há desenvolvimento do potencial de ação. Aqui eu acho que era variação do potencial de membrana. Coloquei variação do potencial de ação. Depois eu vou dar uma olhadinha. B, estímulo maior, mas intensidade insuficiente. Não há desenvolvimento do potencial de ação. Como já foi falado, para isso tem que ter um estímulo suficiente para atingir justamente esse limiar elétrico. Os potenciais locais agudos são alterações dos potenciais locais da membrana, e os potenciais subliminares agudos não geram potenciais de ação. Em seu estímulo intenso, potencial agudo local atinge o limiar. No entanto, o potencial de ação ocorre após um período latente, como podemos observar aqui, certo? Então, essa linha ascendente aqui, ela não é suficiente, ela levou um certo tempo para poder atingir o potencial de ação. Então, é chamado de período latente. Observe essa onda aqui quando comparada com a D. A C, ela passa por um período latente representado justamente nessa área aqui, ok? Em D, estímulo mais intenso, potencial agudo local intenso, ocorrência do potencial de ação em menor tempo. Aqui não observamos esse período de latência, ok? Período refratário após o potencial de ação, durante o qual um novo estímulo não pode ser evocado. O período refratário absoluto, ele corresponde ao período durante o qual o segundo potencial de ação não pode ser produzido, mesmo com estímulo muito intenso. Só vai ocorrer a geração de novo potencial de ação quando a membrana da célula, ela voltar aos valores do potencial de repouso,
certo? Da membrana. Ou quando estiver perto desses valores. Então, antes disso, não acontece geração de potencial de ação, certo? Só vai ocorrer quando a célula voltar à sua condição, ou seja, quando a membrana, o potencial de repouso da membrana for estabelecido. Antes disso, não, ou tiver próximo, viu? Ou é restabelecido, ou próximo desse restabelecimento é que o novo surto vai promover a geração de potencial de ação. Antes disso, não acontece. Duração: cerca de 1 por 2.500 por segundo nas fibras nervosas mielinizadas calibrosas. Isso corresponde aí a 2.500 impulsos por segundo. Bem, e a gente conclui aqui a aula. A referência bibliográfica utilizada para a construção do material, dos slides aqui da nossa aula, foram obtidos, né, no Guyton. O capítulo está aqui, é o 5º capítulo. Eu indico a leitura deste capítulo para melhor entendimento do conteúdo. E aqui estão as fontes utilizadas para a obtenção das imagens que foram empregadas na construção desse material. E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Lembre-se da atividade, que vai ser aí a construção de um mapa mental.